Oi, estamos juntos. Então mantenha calma e faça a sua parte. O período é delicado e precisamos de você. Com atitudes simples e amor ao próximo, nós vamos combater esse mal. Nós vamos combater esse mal. Acredite. O coronavírus se espalhou por todo o mundo e, infelizmente, está mais próximo de mim, de você e daqueles que mais amamos. Como podemos ajudar? Na prevenção e manutenção da nossa saúde. Lembra das atitudes simples. Lave as mãos. São pelo menos 9 movimentos básicos a serem feitos para que nossas mãos fiquem bem lavadas. Isso nem todo mundo sabe, mas vamos te explicar. Com sabonete neutro e água corrente, lave a parte interna das mãos, esfregando uma a outra. Esfregue entre os dedos pela parte externa e interna. Encaixe os dedos semidobrados em movimento de vai e vem. Não esqueça os polegares. No centro das mãos, utilize a junção dos dedos. Lembre-se dos punhos e finalize com enxágue. Use papel ou sua toalha para secar e para fechar o registro da torneira. Caso não tenha como lavar as mãos, utilize o álcool gel. Além disso, cubra nariz e boca ao tossir. Evite compartilhar seus objetos e ficar muito próximo de outras pessoas. Pelo menos por enquanto, né? Use máscara. Sabe aquele abraço apertado? Agora, ele é dado dessa maneira. Demonstre seu amor se cuidando para cuidar do próximo. Evite aglomerações de pessoas. Esse é o conselho dado para o bem da gente. Para uma Pessoa mais que especial, você. Estamos todos juntos, unidos. Vamos vencer esse desafio. Esteja com a gente. Esteja com a gente. Esteja com a gente. Juntos somos mais fortes. fortes. Esta cidade é nossa, esta é nossa cidade. Vamos todos dar as mãos, pra governar com vontade. Esta cidade é nossa, esta é nossa cidade. Vamos todos dar as mãos, pra governar com vontade. Unidos somos a população, fortalecendo a corrente. O nosso amor é a nossa união, vamos regar a semente. Governa com vontade, sítios e bairros presentes, todas as comunidades, unido amor que existe na gente, fruto da nossa igualdade. Prefeitura de Santa Cruz, terra de fé e trabalho. Beleza? Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma sessão virtual. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, vereadores e vereadoras, senhor prefeito, vice-prefeito, deputado, que esteja nos ouvindo, e a toda a população santacruzense. Iremos agora darmos abertura a essa sessão especial que trata da leitura anual do nosso prefeito Ivanildo. Invocando de Deus e em nome do povo santacruzense, iniciamos nosso trabalho e, de acordo com o regimento, de acordo com os termos da lei orgânica do município e com a contribuição do regimento interno desta casa, declaro aberta essa sessão para a leitura da mensagem anual do Executivo Municipal
neste dia 9 de março de 2021. E, dito isso, quero convidar a primeira secretária, a senhorita vereadora Thalita Marielle, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite. Chamada nominal. Beto da Saúde, Elcio Pontes, Erivan Justino, Josemar Bezerra, Luci Cláudio, Marcos Celito, Nayara, Paulo César, Rodolfo Bezerril, Thalita Marielle, Tarcísio das Horteiras, Rizomar Brandão, Zuleide Guilherme. Gostaria também de deixar registrado a presença das seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor prefeito Ivanildo Ferreira, o excelentíssimo senhor vice-prefeito Glauter Adriano e o excelentíssimo senhor deputado estadual Toma Farias. Ok, obrigado, vereadora Thalita Marielle. O novo vereador Josimar entrou? Ok. Beleza, então. Dito isso, quero convidar a todos para acompanharmos a execução do hino nacional.
Ao ouvirmos o hino nacional, iremos agora passar a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Ivanildo Ferreira de Lima, filho, para a leitura anual. Convido o senhor prefeito Ivanildo para a leitura anual. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Celito, excelentíssimos senhores vereadores Beto da Saúde, Elcio Pontes, Erivan Justino, o qual aqui abre um parêntese para anunciar que eu convidei para assumir a liderança do nosso governo na Câmara Municipal e com muita alegria ele prontamente aceitou. Vereador Josemar Bezerra, Luci Cláudio Bezerra, Nayara Fonseca, Paulo César Beju, Rizomar Brandão, Rodolfo Bezerril, Tarcísio das Horteiras, Thalita Marielle, Zuleide Fernandes. Excelentíssimo senhor vice-prefeito Glauter Adriano, excelentíssimo deputado estadual Tomba Farias, secretários municipais e demais servidores que compõem a administração pública municipal, assim como a Câmara Municipal de Vereadores, e a todas as demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais nessa transmissão remota. Boa noite. É com imensa satisfação que retorno a esta casa para fazer a leitura anual de nossa mensagem, apresentando as ações que foram desenvolvidas ao longo do ano passado e nossas metas para este ano de 2021, que esperamos, senhor presidente, senhores vereadores, ser bem melhor do que o ano pretérito. Inicialmente, peço desculpas a essa casa por só agora fazer essa leitura e não na primeira sessão legislativa, como comumente se faz, pois, como todos sabem, estava acometido pela Covid-19 e tive que me submeter a uma quarentena para me recuperar e evitar a transmissibilidade para as pessoas. Como as senhoras e os senhores sabem, o ano de 2020 foi desafiador para todos nós, que fomos pegos de surpresa por uma terrível pandemia, que há cerca de um ano tem deixado marcas terríveis e desafios enormes para qualquer pessoa, especialmente os gestores públicos. Mesmo em meio a todo este cenário caótico, inicio minha mensagem com a palavra gratidão. No último mês de novembro, ocorreram as eleições municipais. E após uma campanha limpa, sem ataques e sem aglomerações, recebemos o reconhecimento popular. Foram 12.138 pessoas que saíram de suas casas e foram às urnas depositar sua confiança em nosso projeto de continuidade para fazer muito mais por Santa Cruz e que nos ajudaram a obter uma das maiores vitórias políticas da história de nossa cidade. Enfatizo isso no início de minhas palavras, senhor presidente, pois as pessoas confirmaram nas urnas a continuação de um projeto que tem transformado Santa Cruz nos últimos 20 anos, iniciado pelo nosso deputado Tomba Farias, à época prefeito, e que tem melhorado consideravelmente a vida de todos os santacruzenses. Somos uma cidade antes de Tomba e outra depois de Tomba, quando este foi gestor. Me sinto feliz em fazer parte desse grupo desde o início e garanto continuar sendo fiel aos nossos princípios para administrar nossa cidade com muito zelo
e dedicação pelos próximos 4 anos. Estou preparado mais uma vez para atender aos anseios populares, sabendo das dificuldades existentes e que sempre vamos fazer o que for possível sem cometer qualquer desvio e irregularidade, mantendo sempre a honestidade, responsabilidade e espírito público como principais pilares de nossa administração. É sempre importante pontuar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que assumi a Prefeitura de Santa Cruz em um mandato tampão, no início de 2019, e encontrei uma administração extremamente equilibrada, com a cidade bem administrada por nossa querida ex-prefeita doutora Fernanda, que fez o máximo por esta terra e deu continuidade a este projeto de desenvolvimento, garantindo uma Santa Cruz melhor para todos nós. Nestes cerca de 2 anos, além de continuar fazendo com que Santa Cruz avance, procurei colaborar com o meu jeito para assegurar que a administração pública municipal continuasse a atingir seus objetivos, que são garantir serviços públicos em funcionamento e buscar incentivar a iniciativa privada a crescer, possibilitando a geração de emprego e renda para todos os santacruzenses. Em 2019, mostramos um pouco como iríamos tocar nossa gestão, assegurando a continuidade na execução de obras importantes e melhorias de nossa infraestrutura, mas implementando também novos projetos importantes, como os Jogos Escolares de Santa Cruz, reformas, reestruturação e climatização das escolas da rede municipal de ensino, o fortalecimento de nossa rede de saúde, com a readequação do prédio da UPA para o Centro de Saúde da Família, o fechamento do lixão a céu aberto, com o início da campanha Eu Seleciono, implantando a coleta seletiva na cidade e, principalmente, desenvolvendo uma gestão próxima ao cidadão, tendo um contato diário com as pessoas, ouvindo os seus anseios em busca de uma gestão mais participativa e eficiente. Não esquecendo de lembrar também o Santa Cruz Cidadã, que foi um sucesso, levando os serviços da administração pública municipal para mais perto da população. O ano de 2020 seria o de consolidação desses projetos, para alinharmos a uma agenda de inauguração de obras estruturantes e o fortalecimento do turismo religioso como principal mola propulsora de nossa economia. Mas, como disse no início, tudo isso mudou com a chegada da pandemia do coronavírus. Pelos desafios de assegurar saúde e segurança à nossa população em meio ao caos e ao medo instalado ao longo dos últimos meses. No começo do ano, ainda foi possível dar continuidade e fomentar as ações ligadas à coleta seletiva, garantindo o funcionamento de toda a estrutura pensada em 2019, com a extinção do lixão a céu aberto do bairro Paraíso, a logística de operação do aterro controlado e principalmente a consolidação do funcionamento do galpão de triagem com nossos catadores e especialmente a população abraçando o projeto. Além disso, em infraestrutura, conseguimos pavimentar, graças a recursos conquistados por nosso deputado Tomba Farias, a Rua São Brás, uma grande via do bairro Paraíso, que foi inaugurada em fevereiro, antes do Carnaval, e que dá acesso à fábricas existentes no bairro, a colônia de pescadores e a quadra poliesportiva Manuel Borges da Silva, que chegamos a marcar a data de sua inauguração ainda para o ano passado, mas que não foi possível cumprir aquela agenda devido à pandemia. No mês de fevereiro, ainda realizamos uma programação alusiva ao Carnaval, com 2 dias de festas, sendo este o último grande evento de rua realizado antes da pandemia chegar ao Brasil e mudar nossa realidade. E foi uma mudança drástica. Senhor presidente, enquanto ainda desconhecíamos o poder de disseminação deste vírus,
a preocupação começava a chegar em nossa realidade. E a partir do mês de março, o cenário do nosso país e, consequentemente, em nossa cidade, começou a mudar de forma avassaladora. As notícias internacionais davam conta de um vírus com facilidade de transmissão entre as pessoas, mas com baixa letalidade, sendo que a possibilidade de contaminar uma grande quantidade de pessoas poderia fazer com que o sistema de saúde em nosso país colapsasse, em razão de que grande parcela dos infectados precisaria de equipamentos de ventilação mecânica, conhecido como respiradores, que foram muito falados durante essa pandemia. As primeiras recomendações, oriundas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, era de garantir e promover medidas de isolamento social da população, para evitar a disseminação do vírus, evitando assim uma maior quantidade de pessoas infectadas e, consequentemente, pessoas necessitando do sistema de saúde que precisava de tempo para se estruturar. Foi assim que, em 17 de março do ano passado, publicamos o Decreto Municipal número 1845, o primeiro estabelecendo diversas medidas de isolamento social, como o fechamento de vários espaços públicos e a suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino, inicialmente por 15 dias, mas que, infelizmente, perdurou por todo o ano de 2020. Depois disso, as restrições só aumentaram. Ainda em março, suspendemos a realização da Feira Livre e decretamos o fechamento do Santuário de Santa Rita de Cássia, nosso principal produto turístico e um santuário para orações, que ficou fechado por cerca de 7 meses. Suspendemos a coleta seletiva pela exposição direta dos nossos catadores ao vírus, pelo contato manual com os resíduos, tudo isso para tentarmos minimizar os efeitos do coronavírus. Em seguida, começamos as restrições ao comércio. Um dos momentos mais difíceis para mim como gestor nesta prefeitura, pois o setor produtivo é essencial para a manutenção dos empregos e geração de renda para a nossa população. Garanto às senhoras e aos senhores que estes foram os momentos mais difíceis da minha vida, como disse, pois não tínhamos estrutura em saúde necessária para salvar as vidas, mas não queríamos prejudicar as pessoas com a falta de emprego, que também traz sérios problemas de saúde. Afinal, precisa trabalhar-se em conjunto para começar a dar respostas aos anseios da população em meio às dificuldades daquele momento. Foi criado um comitê de enfrentamento ao coronavírus, inicialmente com alguns membros das secretarias municipais e depois aberto dentro, senhoras e senhores vereadores. Abro um parênteses para agradecer ao empenho de todos que fazem nossa gestão. Nunca se trabalhou tanto nessa prefeitura em prol do bem comum. Todas as secretarias se envolveram para garantir que o enfrentamento ao coronavírus fosse uma prioridade e para que pudéssemos salvar ao máximo a vida das pessoas e também com preocupação total nas questões sociais que a pandemia poderia resultar. Perdemos noites de sono. Não me ausentei um só dia da cidade e mesmo com as restrições de oportunidade, aqueles empreendedores mais carentes, como os feirantes, começamos a criar alternativas aos problemas que estávamos enfrentando. Nosso planejamento foi a abertura da unidade básica de saúde do centro da cidade, que começou a funcionar no dia 13 de abril do ano passado, com uma inauguração simples, apenas com as bênçãos do querido Padre Vicente Fernandes para início dos trabalhos. Aqui vale ressaltar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que a unidade básica de saúde, que as unidades básicas de saúde
tiveram um papel importantíssimo ao longo do ano, atendendo pacientes com sintomas respiratórios leves no início da pandemia, sem, contudo, deixar de atender os pacientes em sua rotina de trabalho natural, claro que com os cuidados necessários para esse enfrentamento ao coronavírus. O atendimento na atenção primária é tão necessário que os números impressionam. Somente no ano passado foram realizados mais de 10 mil atendimentos médicos, 20 mil atendimentos de enfermagem e mais de 70 mil visitas domiciliares feitas por nossos valorosos agentes comunitários de saúde. Ações primordiais para ajudar na saúde das pessoas, especialmente as mais necessitadas de nosso município. Após a abertura da unidade básica de saúde do centro da cidade, totalmente reformada, começamos um planejamento ousado. Mesmo sem os recursos assegurados pelo governo federal, determinamos a abertura do Centro de Saúde da Família. Nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde trouxe a ideia de deixarmos o Hospital Municipal Aloysio Bezerra para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios mais graves, suspeitos e confirmados de coronavírus, e o Centro de Saúde da Família para atendimento de pacientes sem sintomas respiratórios, como os infartados, pessoas acidentadas e outras urgências. Assim, em 5 de maio de 2020, inauguramos aquele espaço, que é quase um hospital, assegurando mais segurança para os seus profissionais e pacientes atendidos em nosso sistema de saúde, oriundos de todos os municípios da região do Trairi. Paralelo a isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o cuidado com nossos profissionais de saúde também foi prioridade. A compra de equipamentos de proteção individual foi nosso maior desafio no início da pandemia, pois estava escasso no mercado, mas nunca deixamos de buscar esses equipamentos, como máscara, capote, álcool em gel e álcool 70, dentre outros equipamentos que ajudaram os profissionais a melhorar o trabalho na guerra contra esse vírus. Para se ter uma ideia da importância desses serviços de urgência, tanto para pacientes com sintomas respiratórios realizados no Hospital Municipal de Bezerra, quanto para os pacientes sem sintomas respiratórios no Centro de Saúde da Família, as duas unidades de saúde juntas realizaram somente em 2020 o total de 39.742 atendimentos à população, com mais de 95% deles com resolutividade em nossas unidades de saúde, números que comprovam a eficácia de nosso sistema de saúde, mesmo com essa terrível pandemia e todas as suas dificuldades. Infelizmente, como em todo o mundo, perdemos vidas, mas conseguimos salvar a imensa maioria de nossa população graças aos esforços de nossos profissionais e dessa gestão compromissada com a saúde das pessoas. Mesmo com esses números, precisávamos melhorar ainda mais nosso sistema de saúde. Ainda em maio, começamos uma discussão para a abertura de leitos de UTI Covid no Hospital Municipal Aloysio Bezerra, para dar um suporte de saúde ainda maior para a população, evitando maiores deslocamentos para os pacientes mais graves. Além disso, no início de junho, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde realizaram encontros virtuais importantíssimos com a Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, para implantação de um novo protocolo de atendimento, o mesmo que havia sido implantado em maio, em Natal, com medicação já nos primeiros dias de sintomas para o paciente, utilizando medicamentos como ivermectina, azitromicina, zinco, entre outros, que já estariam apresentando boas respostas na capital e em outras cidades pelo mundo afora. Até então, o protocolo ainda era o mesmo do Ministério da Saúde,
ficar em casa até sentir falta de ar e, quando a situação estivesse mais agravada, procurar o serviço de saúde. Nós entendemos, senhor presidente, que este protocolo de ficar em casa não estava surtindo o efeito desejado e resolvemos apostar nesse novo protocolo apresentado por médicos infectologistas, como o renomado Dr. Fernando Suassuna, e que depois foi adotado em várias partes do país, sendo recomendado, inclusive, a posteriori, pelo Ministério da Saúde, e que também vem sendo adotado pelo mundo afora. Diante deste protocolo, surgiu mais um importante serviço nesta pandemia, o Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, popularmente conhecido por Centro Covid, que foi um divisor de águas no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Isso porque o local se tornou referência para qualquer pessoa que estivesse com algum sintoma respiratório, mesmo que fosse leve, para receber o atendimento adequado e, após passar por uma consulta médica, receber o tratamento mais indicado para o seu problema. Somente no ano passado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso Centro Covid realizou mais de 7 mil atendimentos de saúde, com quase 3 mil pessoas testadas e todas saíram com atendimento médico e remédio prescrito para o seu tratamento. O Centro Covid foi aberto em 21 de julho e, após isso, nossos índices, especialmente a taxa de mortalidade, melhoraram bastante, fazendo com que o trabalho incansável de nossos profissionais de saúde fosse ainda mais respaldado pela população santacruzense. Com todo esse sistema preparado, faltava só mais um setor ser estruturado e ficar à disposição da população: o setor de leitos de UTI Covid do Hospital Municipal Aloysio Bezerra. Foram 2 meses incansáveis, desde o planejamento até a implantação dos leitos. A Secretaria Estadual de Saúde Pública fez uma visita técnica ao nosso Hospital Municipal Aloysio Bezerra e se encantou com nossa estrutura e propôs uma parceria para a abertura de leitos de UTI Covid a serem referenciados para todos os municípios da região do Trairi. Recebemos 5 aparelhos respiradores e começamos os estudos técnicos para a implantação dos leitos de UTI Covid. De cara, sabíamos que precisaríamos de outros equipamentos, como bomba de infusão e dos demais insumos e medicamentos para viabilizar os leitos, além de uma boa rede de gases para aguentar o funcionamento dos leitos e, principalmente, profissionais capacitados para o trato com pacientes em UTI, ajudando a salvar vidas. Com os estudos feitos, descobrimos que precisaríamos ampliar a rede de gases do hospital e que seria ideal montar uma usina de gases para não ficarmos dependendo de comprar gases como oxigênio, mas ser autossuficiente e produzir os gases necessários para a manutenção dos leitos de UTI, leitos de estabilização e leitos clínicos, já que muitos pacientes utilizam balas de oxigênio para ajudar na respiração. E aqui, senhor presidente, faço questão de abrir mais um parênteses para agradecer às equipes técnicas do Hospital Universitário Ana Bezerra e da FACIL, o Ministério da Saúde, pedindo alguns equipamentos para que nós possamos ampliar esses leitos de 5 para 10. Queira Deus que eu consiga obter mais essa conquista, que nós consigamos obter mais essa conquista para Santa Cruz. Estou me alongando neste assunto da estruturação de saúde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, porque foram semanas de muita luta, de esforços sobre-humanos, de noites perdidas, momentos de angústia para conseguir fazer com que nossa saúde estivesse mais preparada para enfrentarmos essa pandemia. Mas hoje falamos com orgulho e consciência do dever cumprido, de que esses objetivos foram atingidos. Isso porque, senhoras e senhores vereadores,
A partir da segunda quinzena de novembro, após cerca de 2 meses de relativa calmaria e poucos casos, os casos voltaram a subir. Dezembro, janeiro e fevereiro foram os meses com maior número de casos registrados, ou seja, os 3 últimos meses. Mas nosso número de óbitos foi controlado e continua entre os menores dentre as maiores cidades do Brasil, proporcionalmente. Esses dados exemplificam como o nosso sistema de saúde evoluiu nos últimos meses. E mesmo tendo ainda muito a avançar, e aqui eu reconheço isso, conseguimos ter uma melhor estrutura para, sem sombra de dúvidas, salvar muitas vidas. Volto a falar agora, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, das preocupações sociais que a pandemia também nos trouxe, pois apesar dos esforços na área de saúde, existia uma grande parcela da população que precisava ser protegida, com as consequências das medidas de isolamento social, sendo necessário e imprescindível a atuação do poder público para amparar essas pessoas. Vale salientar aqui o papel fundamental do governo federal na distribuição de auxílios emergenciais à população, a classe empresarial e artística, que foram essenciais para dar segurança às famílias nesse período de pandemia, além de destinar verbas aos estados e municípios para que pudéssemos estruturar melhor nosso serviço de saúde para o enfrentamento ao coronavírus. Estas colaborações foram essenciais para garantir o máximo de empregos e auxiliar as famílias ao longo de todo o ano de 2020. Para se ter uma ideia, aqui em Santa Cruz, somente de auxílio emergencial, aquele de R$ 600 por mês, que no final do ano teve valor reduzido para R$ 300, teve mais de 12 mil beneficiários em Santa Cruz todos os meses, incluindo neste número os pouco mais de 6 mil beneficiários do programa Bolsa Família. Ou seja, tivemos o dobro de pessoas recebendo algum auxílio governamental durante o ano passado. Nós também fizemos a nossa parte. Entregamos ao longo do ano cestas básicas para as famílias classificadas como de extrema pobreza no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Foram beneficiadas a cada entrega 520 famílias de Santa Cruz que se encontravam nesta situação. O governo do estado deu uma contrapartida que representou cerca de 30% desses recursos para a compra das cestas, mas a maior parte dos recursos vieram da prefeitura, assegurando a estas famílias melhores condições de vida. Realizamos também, por alguns meses, a entrega de kits de alimentação escolar às famílias cadastradas no Bolsa Família e que tinham alunos matriculados na rede municipal de saúde. Que tinham alunos matriculados na rede municipal de educação. Foram quase 2 mil famílias beneficiadas com a entrega dos kits de alimentação para pais de alunos da rede municipal, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Essas ajudas foram decisivas para garantir que as famílias mais carentes pudessem ter uma segurança maior em seu dia a dia e pudessem conviver com os desafios provocados pelo coronavírus. Ainda no início da pandemia, para minimizar os efeitos do fechamento da Feira Livre na rua Dr. Pedro Medeiros, foi criado o projeto Feirinha nos Bairros, dando opções para os feirantes montarem suas barracas com as devidas determinações sanitárias e poderem comercializar seus produtos. As feirinhas foram montadas no bairro do Paraíso, Maracujá, Conjunto Conde do Monte e Miguel Pereira Maia, e foram um sucesso, ajudando os feirantes a minimizar seus prejuízos em meio à pandemia. Após o período mais restrito, em junho de 2020,
começamos a conversar com a classe produtiva de nossa cidade, para minimizar as restrições e fazer uma reabertura gradual da economia e dos estabelecimentos comerciais. É bom enfatizar aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que o comércio nunca fechou em sua totalidade. A maioria dos setores ficaram abertos e muitos conseguiram comercializar por delivery, alguns inclusive aumentando sua competitividade e suas vendas nesse período de restrições. Outros setores foram mais atingidos, como foi o caso do setor de eventos, bares, restaurantes, academias, dentre outros que tiveram que fechar totalmente por um período para tentarmos controlar a incidência do vírus. A partir de julho, acompanhando a orientação dos decretos estaduais, começamos a flexibilizar algumas medidas em favor da economia. Temos mantido diálogo constante com a Câmara dos Dirigentes Lojistas e outros segmentos do setor comercial para que abusos sejam evitados e que possamos entender que, como ainda não temos vacinas para todos, precisamos conviver com o vírus. E as medidas de segurança individual, como o uso de máscara, higienização das mãos e evitar ao máximo as aglomerações, ainda precisam ser pautadas por um bom tempo para ajudar as pessoas a ficarem livres do coronavírus. Além disso, começamos a abrir os espaços públicos esportivos. A ação foi coordenada por nossa Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que criou um protocolo próprio para que todas as praças esportivas pudessem voltar a funcionar com segurança necessária dos praticantes de atividades físicas de nossa cidade. Felizmente, agora estamos tendo que novamente fechar esses espaços por recomendação do governo do Estado e das autoridades sanitárias. Outra boa notícia que ainda tivemos mais para o final do ano foi a Lei Aldir Blanc, que garantiu recursos para a classe artística dos municípios brasileiros. Santa Cruz foi referência na execução desta lei, sendo um dos primeiros municípios do Estado a publicar editais e distribuir os recursos para as entidades, grupos culturais, blocos de carnaval, quadrilhas juninas e artistas individuais. Foram distribuídos mais de 300 mil em recursos para toda a classe artística de Santa Cruz, que não ficou desamparada e pôde ser beneficiada, diminuindo os prejuízos que a pandemia trouxe para uma das áreas mais afetadas nestes meses. Como contrapartidas, os artistas já se apresentaram em 2 grandes eventos virtuais promovidos por nossa gestão. As lives em comemoração aos 144 anos de emancipação por idade, que realizamos em dezembro, e o Carna Live, evento que bombou nas redes sociais no início de fevereiro, já deste ano. Foram mais de 15 mil visualizações e numa votação virtual para a escolha da rainha do carnaval, mais de 58 mil votos foram computados, um grande sucesso. Volto a frisar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, que todos esses esforços só foram possíveis graças à união de nossa equipe. Todas as secretarias trabalharam unidas e, repito, nunca se trabalhou tanto para que essas ações fossem viáveis, porque a Prefeitura de Santa Cruz nunca parou, mesmo com os riscos de contaminação que estávamos expostos e onde muitos servidores municipais se contaminaram. Além da pandemia, as outras demandas continuaram a acontecer e agradecemos demais aos esforços de cada um de nossos secretários municipais para que esse trabalho esteja no caminho certo. Todas as ações de enfrentamento à pandemia foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que dava o norte para que as demais pudessem cumprir com seu papel
no dia a dia de nossa cidade. A Secretaria Municipal de Obras foi essencial para que as estruturas montadas pudessem funcionar sem maiores transtornos à população, garantindo a manutenção de todos os espaços públicos de saúde, ajudando na instalação do Centro de Saúde da Família, na implantação da usina de gases do Hospital Municipal Luiz Bezerra, no apoio à organização da Feira Livre, na preparação para que pudesse entregar à população a nossa unidade básica de saúde do centro da cidade, entre outras ações igualmente importantes. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer foi decisiva para o cumprimento dos decretos de fechamento dos ambientes esportivos e colaborou muito para a viabilidade do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, que foi montado no ginásio poliesportivo deputado Marcílio Furtado, e no Centro de Triagem para o Atendimento da População para o Auxílio Emergencial, instalado na quadra do Instituto Cândido Monte. A Secretaria Municipal de Agricultura colaborou juntamente com a Secretaria de Obras para coordenar o projeto Feirinha nos Bairros, dando a estrutura necessária para os feirantes comercializarem seus produtos. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez todo o trabalho de assistência às famílias mais carentes, especialmente na entrega das cestas básicas e também na continuidade de seus serviços, que tiveram ainda mais trabalho no período da pandemia, bem como deu apoio com recursos humanos para a Caixa Econômica Federal efetuar seu trabalho no Centro de Triagem do Instituto Cândido Monte. A Secretaria Municipal de Educação foi essencial para a entrega dos kits de alimentação escolar. E um fato que precisamos enfatizar: nossas escolas da rede municipal de ensino nunca pararam nesta pandemia. Os alunos tiveram aulas remotas regulares e o planejamento para o retorno das aulas foi feito e começou a ser executado no início deste ano, de forma híbrida, mas, infelizmente, tivemos que suspender agora as aulas no mês de março, com o agravamento da pandemia em todo o território nacional. A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico foi importantíssima nas conversas e articulações com o setor produtivo da cidade, num diálogo permanente com os comerciantes para o repasse de orientações em meio a esta pandemia, além de ter articulado com as demais secretarias inúmeras ações igualmente importantes. A Secretaria Municipal de Cultura exerceu um papel fundamental quando da execução da Lei Aldir Blanc, elaborando os editais com reuniões com os próprios artistas, trabalho elogiado por toda a classe, especialmente pela forma transparente como foi conduzido. E as demais secretarias tiveram um papel essencial na retaguarda, dando suporte a todo esse trabalho, como a Secretaria de Finanças, a assessoria jurídica na elaboração dos atos normativos e decretos que regulam as ações e medidas de mitigação implementadas, a Secretaria de Tributação, o SAI, nosso setor de licitação, setor de compras, que foram essenciais para garantir compras de insumos e equipamentos quase sempre escassos em função da pandemia, não esquecendo que as demais secretarias também foram cruciais para que tudo que aqui foi relatado pudesse ser realizado. Agradeço o esforço de todos e vamos continuar juntos neste ano para vencermos essa guerra silenciosa, mas desafiadora. Não tenho dúvidas que com a força do nosso povo, a fé inabalável que nos move, a confiança que temos na ciência e o sucesso das vacinas que vêm sendo aplicadas em todo o planeta, venceremos essa guerra. Paralelo ao combate ao coronavírus, vale ressaltar aqui que mesmo diante de todo esse cenário caótico, nossa gestão continuou desenvolvendo inúmeras ações em prol da população, buscando essencialmente melhorar a qualidade de vida das pessoas e a infraestrutura de nossa cidade.
No mês de maio, iniciamos o mutirão de limpeza, que aconteceu em todos os bairros da cidade, garantindo que as ruas e os equipamentos públicos ficassem mais adequados para a população. Dentro dos mutirões, fizemos trabalhos muito importantes de iluminação pública, como a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro Maracujá, Conjunto Aloysio Bezerra, Nova Santa Cruz, Conjunto Conde do Monte e partes do Alegre 1, Alegre 2 e loteamento Vila Nova, e em 5 travessas no bairro do Paraíso, entre as avenidas 1, 2 e 3. Somente nesses setores foram mais de 1.000 lâmpadas trocadas, melhorando a infraestrutura para a população, garantindo maior segurança para todos. Esse nosso planejamento, queremos substituir todas as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em todos os bairros da cidade, inclusive na zona rural, garantindo que esse benefício chegue a todos os santacruzenses. Na infraestrutura, concluímos as reformas das escolas ainda no início do ano passado, beneficiando todas as escolas urbanas de Santa Cruz, com mais de 2.500.000 em investimentos, recursos próprios, em investimentos na infraestrutura escolar da rede municipal de ensino, com as reformas e climatização das escolas e compras de equipamentos. Já no final de 2020, adquirimos novos equipamentos escolares, em investimentos de mais de 400.000, também com recursos próprios, para a compra de 11 aparelhos de notebook, 27 computadores, 12 estabilizadores de tensão, 10 projetores multimídia, 10 arquivos em MDF, 10 módulos de armazenamento, 390 conjuntos aluno-adulto de mesa e cadeira, 55 conjuntos refeitórios, com 6 cadeiras adulto, juvenil e infantil. Desde que assumimos a prefeitura, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como demonstrado, investimos mais de 3 milhões em educação, melhorando nossa infraestrutura, e não temos dúvidas que vamos avançar ainda mais nos próximos anos, pois tenho plena consciência que investir em educação é a garantia de um futuro melhor para as próximas gerações. Outro investimento que fizemos foi na pavimentação de ruas. Antes da pandemia, como já citei, pavimentamos a Rua São Brás, mas os trabalhos ao longo do ano continuaram e conseguimos realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas Manel Ferreira da Silva, Apolônio Jean de Cruz, Antônia Gonçalves da Silva, Coronel Júlio Pinheiro e Travessa Parteira Doralice, todas no bairro Barro Vermelho. E estamos próximos de concluir outras 2 ruas que foram compromisso de nossa gestão e que nos enche de orgulho, a Rua Cega Matilde e mais um trecho da Avenida Paulo Afonso, ambas no bairro do Paraíso, beneficiando as diversas famílias que ali residem. Já na pavimentação asfáltica, atendemos outros bairros da cidade, beneficiando outro grande número de populares, pavimentando com asfalto as ruas José Caminha Fiuza, que corta o centro e o conjunto Aloysio Bezerra, a Rua Major João Pinheiro Bezerra Cavalcante, principal rua do bairro Maracujá, a Rua das Margaridas, no conjunto Aloysio Bezerra, e trecho da Rua Antônio Henrique de Medeiros, no centro da cidade. Mesmo em tempo de pandemia, ainda realizamos no ano passado, em infraestrutura, investimentos em readequação do Centro de Saúde da Família, pavimentação asfáltica e iluminação em LED da pista de caminhada do Parque Ecológico, início da construção de uma quadra de futebol society no parque, pagamento de algumas etapas da obra do teleférico, além da importação dos seus equipamentos da Suíça para a nossa cidade, cujos bondinhos e maquinários já se encontram em Santa Cruz. E aqui eu abro um parênteses também para dar
aos senhores vereadores e àqueles que nos acompanham através das redes sociais, de que estamos já concluindo, né, o nosso projeto da sondagem do terreno, onde vão ser fixadas as torres, né, onde serão fixadas as torres de sustentação do teleférico. Né, o deputado Tombo também esteve em Brasília essa semana e conseguiu também garantir, né, um recurso para que a gente possa completar o que estava faltando para a gente licitar as torres e começar, se Deus quiser, nesse primeiro semestre ainda, a tão sonhada obra de construção, né, do nosso teleférico. Não poderia deixar de falar também da atenção dispensada aos nossos agricultores no ano de 2020. Verdadeiros batalhadores do dia a dia que enfrentam a vida com muita dignidade em nosso município. Mesmo diante desse cenário pandêmico, conseguimos desenvolver algumas ações importantes, como a operacionalização da Operação Pipa, em parceria com o Exército Brasileiro, para abastecimento de água potável nas comunidades rurais, a recuperação de todas as estradas vicinais no segundo semestre do ano passado, beneficiando todas as comunidades, além do acompanhamento das famílias em seus pleitos, auxiliando na produção agrícola sempre que necessária, a construção de mata-burros, escavação de cacimbas e limpezas de barreiros, a instalação de dessalinizadores nas comunidades Umbu e Chaves Belas, a contrapartida no programa Seguro Safra para auxiliar nossos agricultores familiares, entre outras ações igualmente importantes. Fizemos nossa parte e reforço o compromisso de trabalhar continuamente pelo homem do campo em nosso município. Por fim, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não posso deixar de enfatizar aqui também a conquista do selo Unicef Município Aprovado. Essa certificação é extremamente importante. Foram 4 anos de intensos trabalhos em conjunto, especialmente das secretarias municipais de assistência social, saúde, educação, cultura e esporte e lazer. Foram inúmeras ações coordenadas desde o ano de 2017, que foram coroadas em dezembro do ano passado com o anúncio de que nosso município foi premiado. Receber o selo Unicef significa que estamos desenvolvendo políticas públicas que ajudam a melhorar a qualidade de vida de nossas crianças e adolescentes. E isso será sempre uma prioridade para a nossa gestão pelos próximos 4 anos. E aqui, já iniciando a falar do planejamento para este ano de 2021, anuncio que nossos esforços, além do trabalho prioritário no enfrentamento à pandemia, pois não podemos em nenhum momento fraquejar e temos sim que buscar cada vez mais nos fortalecer para enfrentar esse vírus. Além de todos esses esforços, vamos concluir e entregar à população as seguintes obras: a reforma estrutural do Parque Ecológico, né? Nós já fizemos a pista, fizemos a iluminação de LED, construímos a quadra e agora vamos fazer mais uma obra complementar para que nós possamos inaugurar. Então, ainda tem mais uma etapa que já está sendo licitada e, se Deus quiser, nos próximos 60 dias nós já estamos entregando à população aquele espaço. A conclusão da Biblioteca Pública Municipal, a conclusão da recuperação do canal de drenagem do Riacho do Pecado, obras que já estão iniciadas desde o ano passado, adequações para implantação do novo centro administrativo na Vila de Todos, e ali é exatamente no local onde funcionava a antiga Central do Cidadão. Nós estamos levando para lá as secretarias de Educação, Tributação, Assistência Social e Turismo, né? Então, essas secretarias que hoje funcionam lá no antigo prédio do PET vão funcionar agora lá, se Deus quiser. Essa obra, inclusive, já foi licitada e nós estamos iniciando, acredito que esse mês ainda. Iniciar
a reforma e ampliação do mercado público municipal. Né? Isso aí é uma obra tão esperada, muitas pessoas criticam, mas vão ter que aceitar, porque nós vamos sim fazer essa obra, é uma obra que vai trazer grandes benefícios para a cidade de Santa Cruz. Iniciar a construção das praças da Via Sacra no percurso do acesso ao Alto de Santa Rita de Cássia. E essas praças, são 15 praças que serão construídas na subida do nosso santuário, retratando a história de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Via Sacra. Então, essas 15 praças, quando vocês ouvirem falar 15 praças, exatamente são a nossa Via Sacra, que será retratada através destas praças na subida do nosso santuário. Iniciar a 4ª etapa das obras do teleférico de Santa Cruz, que corresponde à aquisição e colocação das torres de sustentação do teleférico ao longo do percurso entre a Igreja Matriz e o Santuário de Santa Rita de Cássia. Projeto de estudos para drenagem do bairro Maracujá. E aqui nós estamos fazendo um projeto, né? Estamos tentando fazer um projeto, estamos contratando uma empresa para fazer um projeto para que nós possamos buscar esses recursos. Inclusive, o deputado Tomba tentou, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, uma quantia de 2 milhões e poucos mil reais, mas, infelizmente, o Ministério não autorizou, no momento, essa obra. Então, nós vamos fazer esse projeto e vamos continuar esta luta para que a gente possa, se Deus quiser, resolver aquele problema que nós estamos tendo ali no Maracujá, quando as chuvas são intensas. Então, vamos fazer esse projeto de estudos para a drenagem do bairro do Maracujá. Reforma e climatização de todas as escolas da zona rural. Agora, esse ano, chegou a vez de nós climatizarmos e reformarmos as escolas da zona rural. E esse compromisso nós vamos cumprir, se Deus quiser, vamos começar a fazer isso muito em breve. Instalação da Escola Municipal Teodorico Bezerra no prédio onde funciona o Centro Administrativo. Então, com o Centro Administrativo sendo transferido para a antiga Central do Cidadão, nós agora vamos transformar aquele espaço na Escola Municipal Teodorico Bezerra. Nova iluminação no Santuário de Santa Rita de Cássia. Nós contratamos uma empresa, esse projeto já está pronto e nós vamos também fazer uma mudança muito grande, nós substituir todas aquelas luminárias por luminárias de LED com maior potência, para que a gente possa ter uma visualização noturna melhor do nosso santuário, melhorando aquele equipamento, para que a gente possa deixar mais bonito para os turistas e as pessoas que visualizam a imagem de Santa Rita de Cássia noturnamente. Inauguração do prédio do CAPS AD3, cuja obra já encontra-se concluída. Já está concluída, todos os vereadores já sabem disso, mas infelizmente o ano passado, com a pandemia, não foi possível funcionar ainda, mas a gente roga que, se Deus quiser, esse ano nós vamos conseguir inaugurar aquele equipamento e entregar à população. Vamos também investir R$1 milhão em equipamentos para o Centro Especializado em Reabilitação, o CER2. Foi elaborado um projeto pela Secretaria Municipal de Saúde, foi encaminhado para o Ministério da Saúde, esse projeto foi aprovado, o recurso já está em conta e nós vamos licitar e vamos equipar o nosso CER. R$1 milhão nós já temos para melhorar a qualidade dos serviços no nosso Centro Especializado em Reabilitação. Construção de uma ala para instalação do novo centro cirúrgico para o Hospital Municipal Luiz Bezerra. Por que nós vamos construir mais uma ala? Quando nós fizemos a transformação, para que nós tivéssemos os leitos de UTI Covid no Hospital Municipal Luiz Bezerra, nós instalamos esses leitos exatamente no local onde funcionava o nosso centro cirúrgico. E agora nós estamos buscando, e o deputado Tomba conseguiu uma verba, provavelmente em torno de 800 a R$1 milhão, ele está fechando isso aí ainda, para que nós possamos construir mais uma ala no hospital, onde será
o novo centro cirúrgico do Hospital Municipal Luiz Bezerra, até porque nós temos a pretensão, e isso eu vou buscar e peço o apoio dos vereadores e de toda a sociedade de Santa Cruz, para que nós possamos transformar os leitos de UTI Covid, tão logo essa pandemia passar, se Deus quiser, em leitos de UTI geral aqui para a nossa cidade de Santa Cruz. Fortalecimento da nossa atenção básica, com melhoramento da infraestrutura das unidades básicas de saúde e investimentos na formação de recursos humanos para melhorar o atendimento à população. E nós precisamos, sim, melhorar o nosso atendimento e a estrutura de nossas unidades básicas de saúde. E eu vou me esforçar ao máximo para que a gente possa avançar cada vez mais nisso aí. Pavimentação asfáltica das seguintes ruas: Rua Luiz Plácido de Moraes, Rua Pedro Ferreira de Araújo, Rua Pedro Severino Bezerra e Rua Santo Antônio, todas no bairro do Paraíso. Além das ruas 30 de Novembro e Joaquim Rogério, ambas no bairro DNR, Rua Coronel Júlio Pinheiro, no bairro Vermelho, e as ruas ou trechos de ruas do centro da cidade, que são as seguintes: Rua Professora Elisete Pessoa de Carvalho, Rua Passos de Miranda, Avenida Trairi, que é trecho, Rua Eló de Souza, trecho, Rua Maria das Dores, Rua Luiz Bezerra e Rua Antônio Ferreira de Souza. Tudo isso será possível, pois Santa Cruz tem um grande parceiro e um líder que corre atrás de fazer muito mais por essa cidade, que é o nosso deputado Tomba Farias. E eu faço questão sempre de mencionar, porque as pessoas precisam reconhecer, e graças a Deus Santa Cruz tem reconhecido, né, pelas constantes vitórias que ele vem obtendo, o reconhecimento da população, do trabalho que Tomba tem feito para ajudar a nossa gestão e para ajudar Santa Cruz a crescer, buscando com o seu prestígio, a sua força, os recursos que nós precisamos para gerir o nosso município. E Tomba, se você estiver nos acompanhando aí nesse momento, saiba que você continua sendo essencial para o desenvolvimento de nossa cidade. Santa Cruz só vai saber quem é você no dia que você nos deixar. E contarei sempre com você na busca por recursos e na orientação para que nossa cidade continue a se desenvolver ainda mais. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como disse, os desafios são muitos. Este ano, infelizmente, ainda será de pandemia. E a chegada da vacina nos traz a esperança que muito em breve nossa vida voltará ao normal. Mas ainda teremos que aguardar por mais alguns meses. Mesmo com doses limitadas, a vacina começou a chegar ao nosso município desde o mês de janeiro e, inicialmente, demos prioridade para os profissionais de saúde que têm contato direto com pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19 e iniciamos recentemente a vacinação dos idosos por faixas de idade que são informados semanalmente nas redes sociais e formam o maior grupo de risco para que possamos ver os números baixando e a situação mais controlada. Queremos muito que as coisas voltem ao normal, pois, como anunciamos aqui, projetos e ações não faltam para que Santa Cruz continue sempre no caminho do desenvolvimento. Vamos continuar dando prioridade para projetos na área do turismo e queremos concluir o mais breve possível o nosso teleférico, o novo mercado público e a via sacra no caminho do santuário, pois serão mais equipamentos para atrair turistas para a nossa cidade e, consequentemente, gerar mais emprego e renda. Pedimos a união de todos para juntos avançarmos nessas pautas e para que Santa Cruz continue sendo uma cidade que sempre avance para dias melhores. Aqui não posso deixar de falar, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, do nosso maior desafio, que é
o abastecimento de água em Santa Cruz. Situação essa que devemos encarar e buscar alternativas para minimizar seus problemas. Em articulação do nosso deputado Tomba, conseguimos já no início deste ano mais de R$500 mil para hidrometrar boa parte da cidade de Santa Cruz. Os hidrômetros servirão para que o desperdício de água diminua e, consequentemente, tenhamos mais sobra de água para os setores mais altos da cidade, fazendo o nosso rodízio rodar mais alto. Estamos trabalhando fortes para conseguir a liberação desses recursos o mais rápido possível e fazer com que esse serviço ajude toda a cidade. Também não posso deixar de destacar a mudança na gestão que fizemos e agradecer ao vereador licenciado Fábio Dias, que aceitou o nosso desafio, e eu tenho certeza que vai conseguir colaborar muito para o trabalho no SAAI. Mas sabemos que a solução para este grave problema é uma nova adutora, e estamos trabalhando forte para isso, contando com a articulação essencial de Tomba, que tem se dedicado diuturnamente para conseguir os recursos para essa importante obra. Não existe outro caminho. Só uma nova adutora poderá, de vez, resolver esse problema que nós estamos enfrentando aqui todos os anos com a falta d'água. Com trabalho sério, falando francamente com as pessoas e buscando sempre o diálogo com todos, vamos continuar avançando para ter uma cidade melhor para todos. Nosso compromisso é com cada santacruzense, independentemente de bandeira partidária, classe social, raça, opção sexual ou credo. Tenham a convicção que continuarei sendo um prefeito para todos os santacruzenses. Continuaremos a desenvolver ações priorizando sempre a coletividade, fazendo com que nossa cidade avance em seus indicadores e buscar, acima de tudo, uma cidade mais digna para todos. Essa terra sempre foi feita por lutadores que ajudaram a erguer e reerguer essa cidade. Desde a sua criação, passando pela tragédia de 1981, com a grande enchente do rio Trairi, que destruiu parte de nossa cidade, e agora, nesta pandemia, todos têm sido guerreiros, buscando fazer algo para contribuir com o melhor para Santa Cruz. É esse espírito que quero que cada um tenha nos próximos anos. Somos um povo de fé, que transforma as oportunidades em trabalho, em ação que beneficiam a coletividade, e continuaremos a seguir com esse espírito para fazer muito mais por Santa Cruz nos próximos 4 anos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e todos aqueles que nos acompanham em suas casas, só tenho a agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar conosco até agora. Obrigado pelas mensagens de apoio, pelas críticas construtivas que recebemos diariamente e por terem dado uma linda vitória no ano passado. Repito que faremos um governo para todos, voltado para quem tem mais necessidades e buscando avançar sempre para uma Santa Cruz cada vez melhor. O carinho de vocês nos move a trabalhar cada vez mais por Santa Cruz. Juntos podemos fazer muito mais. E eu conto com o apoio de todos vocês. Que Deus nos abençoe e que Santa Rita de Cássia nos proteja. Boa noite, fiquem com Deus. Desejar aqui ao nosso prefeito boa sorte nessa nova empreitada, com os novos desafios.
E também agradecer a cada um dos que estiveram conosco, aos nossos vereadores aqui de Santa Cruz, cada um de vocês, ao nosso deputado Tomba Farias, ao nosso vice-prefeito Glauter Adriano, aos servidores desta casa que têm nos ajudado bastante aqui na história do desenvolvimento desta casa, e também a equipe técnica, né, que está transmitindo esta sessão especial neste momento. E quero convidar a todos os vereadores, senhores e senhoras, para na próxima sessão, sessão ordinária, dia 16 de março de 2021. E nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e quero agradecer a todos. Uma boa noite a todos, ao nosso prefeito e aos demais. Obrigado. Oi, estamos juntos. Então mantenha calma e faça a sua parte. O período é delicado e precisamos de você. Com atitudes simples e amor ao próximo, nós vamos combater esse mal. Nós vamos combater esse mal. Acredite. O coronavírus se espalhou por todo o mundo e, infelizmente, está mais próximo de mim, de você e daqueles que mais amamos. Como podemos ajudar? Na prevenção e manutenção da nossa saúde. Lembra das atitudes simples. Lave as mãos. São pelo menos 9 movimentos básicos a serem feitos para que nossas mãos fiquem bem lavadas. Isso nem todo mundo sabe, mas vamos te explicar. Com sabonete neutro e água corrente, lave a parte interna das mãos, esfregando uma a outra. Esfregue entre os dedos pela parte externa e interna. Encaixe os dedos semidobrados em movimento de vai e vem. Não esqueça os polegares. No centro das mãos, utilize a junção dos dedos. Lembre-se dos punhos e finalize com enxágue. Use papel ou sua toalha para secar e para fechar o registro da torneira. Caso não tenha como lavar as mãos, utilize o álcool gel. Além disso, cubra nariz e boca ao tossir. Evite compartilhar seus objetos e ficar muito próximo de outras pessoas. Pelo menos por enquanto, né? Use máscara. Sabe aquele abraço apertado? Agora, ele é dado dessa maneira. Demonstre seu amor se cuidando para cuidar do próximo. Evite aglomerações de pessoas. Esse é o conselho dado para o bem da gente. Para uma Pessoa mais que especial, você. Estamos todos juntos, unidos. Vamos vencer esse desafio. Esteja com a gente. Esteja com a gente. Esteja com a gente. Juntos somos mais fortes.